Oi, gente, bem-vindos ao quarto Revolution Now Conference. E se vocês ainda não sabem, tá chegando a hora da gente lançar a nossa plataforma online. Então, aguardem porque vão ter cursos muito legais. Boa palestra! Olá, eu sou Rui Silveira, professor de Storyboard aqui na Revolution e vou falar um pouco sobre Storyboard com vocês hoje. Eu comecei com Storyboard, foi bem por acaso, eu entrei numa agência que a gente fazia animações de ensino à distância em Flash e quando a gente recebia os roteiros, a gente precisava de alguém ali para fazer Storyboard e como eu já fazia quadrinhos, eu chamei para mim, né? Falei, não, deixa que eu faço aí o storyboard e vamos lá. Aí eu me deparei com alguns problemas que eu tive, comecei a pesquisar e aprender sobre o assunto e acabei também gostando e levando isso para toda a minha carreira hoje, o que eu aprendi nesse começo com o storyboard. Bom, o storyboard basicamente é você pegar a história que você quer contar e decupar ele numa narrativa visual, contando tudo em sequência para que você possa pré-visualizar o que você vai produzir. E você já vê se as escolhas que você está fazendo vão funcionar ou não. É um preparo extremamente necessário que você precisa antes de qualquer tipo de produção audiovisual, seja filme, videoclipe, videogame, revista em quadrinhos mesmo. Qualquer tipo de comunicação visual é muito importante ter o storyboard antes. Que é você pegar o roteiro e interpretar, né, entender a história que o cara que escreveu quer passar e a partir do que você leu, você passar aquilo em imagens claras e objetivas para que quem vai assistir não tenha dúvidas do que está acontecendo, não tenha dúvidas de quem está fazendo e não se perca em nenhum momento na narrativa para que ele não saia de dentro do mundinho que ele está vivendo na hora que a gente conta uma história, seja em qualquer mídia. A minha experiência com storyboard é você pegar um roteiro que vai ser modificado. Você não tem um roteiro pronto, pré-estabelecido, que já está tudo certo e é aquilo que você vai fazer, não. Você tem um roteiro, às vezes, que não está nem pronto, você pega e começa a fazer o primeiro capítulo da história e o cara não escreveu o segundo e o terceiro ainda e, de repente, você viu ali no primeiro capítulo e, putz, dava pra gente mudar isso daqui para o segundo capítulo. Então, ele vai mudar o roteiro, vai mudar as coisas. Então, o storyboard ele tem que ser uma coisa, até às vezes, descartável. Porque você vai passar por esse tipo de modificação. Ele é apenas um rascunho do que a tua produção vai ser. Então, assim, o cara que está fazendo storyboard, é bom ele ter essa noção de diretor, ele pode ser sim um diretor, porque ele é obrigado a imaginar cada quadro, cada cena, cada take, a sequência. Ele tem que dominar a narrativa visual para poder contar uma história bem, e o diretor faz isso. Só que às vezes você não precisa ser assim tão metódico, você pode ser muito mais solto. Eu acho que um ilustrador, às vezes publicitário, consegue ser um excelente storyboarder porque ele tem insights de takes que ficam interessantes. O diretor, pegando aquele storyboard, ele consegue trabalhar em cima daquilo e fazer uma narrativa muito coesa em movimento, né? Não uma coisa estática como seria ali o storyboard. A grande diferença do storyboard para o quadrinho é que o storyboard ele você não pensa assim no layout da página, em guiar o olho do cara pelo papel, pelos balões que ele vai ler. Você não tá lidando com texto, com quadro vertical, horizontal, página dupla. Você está lidando com um formato de tela 1080p, ou 4K, ou whatever. E no quadrinho não, você tem uma página que você pode ser formato A5, A3, A4, jornal, revista. Você pode fazer um quadrinho do formato que você quiser, dentro de uma bola.
Ele não tem um limite para você fazer uma história em quadrinhos. E você vai decupar a tua narrativa dentro desse espaço que você está se propondo. E o storyboard é você decupar a história com vários quadros no mesmo dentro do mesmo espaço. Você não vai ter uma diferença de tela. Você até pode fazer uma brincadeira tipo 24 horas fazia, ter vários tipos de enquadramento ali na mesma tela. Até uma brincadeira que fica meio parecido com uma página de quadrinho. Mas a narrativa é completamente diferente, porque você não tem que pensar no texto. Você guia o olhar do espectador, você cria tensão, você cria dúvida para a próxima cena. Isso você faz no storyboard, você faz muito no quadrinho também. A similaridade é muito grande e a grande diferença, eu acho, é isso. O pensamento é muito diferente, porque você está em mídias muito diferentes. Apesar de o quadrinista, com certeza, vai conseguir desempenhar um bom storyboard, e um storyboarder, às vezes, não vai conseguir produzir um quadrinho muito bacana. Ou não, ele pode produzir um quadrinho só... O Mouse é mais ou menos um storyboard. Eles são quadrinhos sem muita variação, que caberiam numa tela. Você pode dimensionar eles e fazer a parada em sequência. Então, assim, não tem pode ou não pode. Mas eu acho que o cara que faz quadrinhos tem mais facilidade em fazer o storyboard do que um cara que não faz. Mas eu conheço ilustradores publicitários que só fazem tipo pin-up e tal, mas que conseguem fazer storyboards muito interessantes, porque eles têm um feeling visual para impacto que às vezes um cara que desenha quadrinhos mais intimistas, mais contemplativos não tem. Então, acho que vai muito do estilo do que o cara quer fazer, o cara que vai fazer o storyboard, né, do que o diretor quer, por isso que nem sempre o mesmo storyboarder é contratado para fazer o mesmo filme. Tem o cara que eu gosto muito, o Rodolfo Damasio, ele faz os storyboards da maioria dos filmes da Marvel. E, cara, é fantástico o trabalho dele. Você vê os storyboards assim. E o Carlos Lucci, acho. Ele também é outro cara fantástico e é um outro tipo de storyboard muito diferente. Mais para animação, mais... Então, são dois tipos de artistas completamente diferentes que fazem storyboards fantásticos, mas para propósitos muito diferentes. Então, eu acho que vai depender, assim, o mercado cresce infinitamente hoje em dia, tem estilo de filme que nem foi feito ainda e que alguém vai imaginar aí, vai fazer o storyboard disso e pode não ter feito nunca nada disso, entendeu? Pode ser uma pessoa, porque o cara não precisa saber desenhar para fazer o storyboard, ele precisa saber contar uma história e manter ela interessante e coesa. Não precisa ser o AIS da ilustração para fazer um storyboard. Isso que também eu acho que é o legal e o que acaba deixando o storyboard interessante também, porque você não tem aquela marra de ter que ser super detalhista ou ser o melhor artista do mundo. Ali é a tua criatividade, a tua interpretação é o que mais importa. O teu traço às vezes pode ser um palitinho, assim, mas que se você resolver as cenas de uma maneira clara e objetiva, que qualquer um que faça parte da produção entenda e consiga replicar o que você quer passar ali, tá ótimo, entendeu? Essa é a tua missão. Ser claro, objetivo, não deixar nenhuma ponta solta, assim, interpretativa, porque a partir do momento que o cara perde ele cria uma dúvida na cena, puta, mas peraí, o cara não entrou pela esquerda, ele já saiu de dentro da coisa. Você já, putz, o cara já perdeu o negócio, ou ele perde o interesse, fala, pô, olha que merda, né? Então, quando a gente fez um storyboard para uma propaganda da Ford, acredito, era da Ford, o Ford Hatch.
eles estavam fazendo o pitching ainda com a Ford. Então eles me contrataram para fazer um storyboard extremamente bem detalhado, bonito, com efeito, textura, papel. E é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Para mim o storyboard sempre foi um rafizão, assim. Então eu tive que fazer o rafizão, fazer o storyboard do jeito que eu imaginava. Eles aprovaram cena por cena e depois eu tive que dar uma trabalhada em cima. Eu até fiz, às vezes, montagem com foto, porque era bem específico. Era a pista de Mônaco e uma estrada na Irlanda, assim, que o carro passaria. Então tinha que ser bem específico ali, usei foto e tudo. E foi um storyboard mais refinado que eu fiz, assim, de longe. Mas é porque era justamente, preciso vender ainda a ideia para quem ia produzir a propaganda, né, que estava concorrendo com outras 2 produtoras. Então eles queriam um material diferenciado, e isso acontece bastante na publicidade. Para animação em série, já é essa coisa super rápida, clara, objetiva, fácil de modificar, e que você tem que fazer em um curto prazo, então você não precisa de um esmero artístico muito grande, um acabamento. Não precisa ser o melhor, contanto que a pessoa saiba quem é o personagem, o que ele está fazendo e aonde ele está fazendo, tá ótimo. E, né, o enquadramento que você quer, às vezes o mood que você quer ali, né, o feeling da cena. Você também pode passar isso no storyboard mexendo com valores, né? Às vezes você pega e faz... Tá de noite, você joga um cinza escuro ali e dá um destaque da luzinha no cara. Você dá uma sugestão para quem for fazer o cenário. O storyboard serve muito para isso também, às vezes. Você pega já o cara que vai montar o cenário na série, né? Ele vai montar o cenário baseado no take que você fez no storyboard. Então a luz que você sugeriu ali provavelmente vai ser a luz que o cara vai usar para todo o cenário, e quem for animar vai ter que colocar a luz lá depois também. Então isso vai ter que ser... Isso é bom já ser resolvido no storyboard. Normalmente é resolvido, mas tem vezes que não também. É muito... Depende do tipo de projeto, da urgência que tem o projeto também. O tempo influencia muito a vida do storyboarder. E para longa-metragem, ele pode ser mais elaborado também, não como esse da publicidade, que também não é um padrão, você pode fazer o da publicidade muito mais, mas é mais para quando você vai vender um projeto, você tem que fazer realmente uma coisa bem acabada. E o do filme, como você também às vezes tem que achar investidores para o filme, coisas do tipo, é recomendado, ou às vezes você realmente é contratado para fazer um storyboard mais bem acabado, bem resolvido, com já essas questões de iluminação resolvidas, já um esboço praticamente para quem vai fazer o cenário ou quem está seguindo. Daí eles já pedem para você seguir o design de personagem mesmo, fazer os personagens com os props já, digamos, né, que a gente chama na animação, que é, digamos, o escudo do cara, a espada do cara, são 2 props diferentes. E daí você já coloca isso tudo no storyboard mais bem acabado. Mas também seria para trabalhos bem específicos. A maioria do storyboard que você vai fazer é essa coisa bem thumbnails, assim. E só quando for preciso ser bem enfático no clima da tua produção que você vai lá e demonstra isso. Mas são coisas descartáveis que você pode tirar, porque você tira muita cena, muita cena. Então não é um negócio que você faz, putz, você capricha, não é uma pintura que você adora e que eles vão jogar fora. Não, são coisas descartáveis. E o storyboard ele é tão importante nesse tipo de produção, porque ele, na verdade, é o guia de toda a cadeia que vai ser a produção. Como eu falei, às vezes o roteiro não está pronto, mas a gente tem um prazo lá, a gente tem que entregar a nossa série em setembro agora. Então, eu já estou fazendo o que já tem do roteiro pronto, eu estou fazendo o storyboard aqui. Só que, digamos, a gente fez essa primeira parte
do storyboard, mandamos para a produtora resolveu tirar uma parte ou colocar ou mudar uma parte do roteiro porque não se adequava a alguma diretriz ou alguma coisa da produtora, e a gente teve que voltar para o storyboard e produzi-lo novamente para depois passar para o pessoal da animação mesmo, para eles começarem a produzir as cenas daí, né? O Animatic, ele vem depois do storyboard, porque assim, né, no storyboard a gente já viu o que vai funcionar, o que não vai funcionar, a gente já, digamos, aprovou com o nosso cliente o storyboard, né? Não vamos tirar nem colocar mais cenas do que a gente produziu. Agora entra o Animatic, porque o Animatic vai ser assim, onde nós vamos separar a sequência 1, cena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sequência 2, cena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Animatic você vai organizar, digamos, a linha de produção. Quem é animador vai cuidar de tal cena, quantos segundos vão ter cada cena, como vai ser cada cena. Aí entra o Animatic, que é basicamente você pegar o storyboard, recortar as partezinhas e animar ali estilo South Park às vezes, ou nem isso você faz, só pega e bota o storyboard como se fosse quadro a quadro, só segurando no tempo da locução, né? Às vezes também a locução não está gravada, você tem que fazer o Animatic imaginando mais ou menos o tempo de fala, então às vezes o animador vai lá, grava no microfone, às vezes você coloca o Google para falar para você ter uma noção do tempo que vai ter aquela cena, mas isso provavelmente vai ser alterado quando o ator estiver dublando, né? Então você vai ter que, a hora que receber a dublagem, readaptar o Animatic, mas às vezes você precisa fazer isso para já adiantar a produção e não perder tempo. O storyboard ele tem que ser uma coisa extremamente maleável. Às vezes você já produziu 90% do filme e tem que estar voltando para o storyboard de novo porque mudou alguma coisa. Então o storyboard ele é o início do processo, mas ele provavelmente vai ser chamado até o final do projeto. Não necessariamente, às vezes você vai lá, faz um storyboard e que ele serviu perfeitamente, foi tudo aprovado e você vai usar ele só uma vez, nunca mais vai mexer nele. Nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer. Já ouvi lendas que dizem que acontece. Eu nunca deu, mas, né? Uma coisa que a gente usa no storyboard, às vezes, assim, mas é mais como referência pro animador, e que é mais ou menos como se fosse o quadro-chave, né, de uma animação. Por exemplo, eu vou fazer o storyboard assim, Rui tira o chapéu. Essa é a minha história que eu vou contar. Daí o Rui vem com a mão, bota aqui na cabeça e tira. São basicamente 3 frames, né? 3 keyframes. Este frame, esse frame e o tira o boné. A intervalação que vai vir depois que vai ser o que o animador faz. No storyboard, normalmente, eu vou fazer isso aqui. Aí, no Animatic, o que vai ser feito é essa coisa. Mas, digamos, vai ser feito os quadros-chaves, né? No Animatic, ou às vezes só esse e esse. O animador que vai colocar os outros quadros-chaves. Mas você, no storyboard e no Animatic, você vai sugerir para quem vai animar a pose que vai ser o que é importante, as trocas que vão ser importantes. O cara, ele vai abrir a porta, você bota a mão na porta, no trinco, dá aquele close na mão, e daí você mostra a porta de dentro e o cara abrindo, digamos, né? São 3 takes da mesma ação, são 3 quadros chaves da mesma ação que vão ser animados, filmados, e que isso é colocado no storyboard, é feito já no storyboard e que vai ser seguido pelo resto da produção. Assim. Quando eu era, desde muito pequeno, meu pai lia quadrinhos, sempre leu gibi, ele tinha mais de 10 mil gibis lá em casa, a gente tinha muita coisa mesmo. E eu, cara, desde que eu me conheço por gente, eu e meu irmão, a gente lê quadrinhos. Foi uma paixão imediata, assim, eu adorava desenhar. Meu pai sempre me incentivou, comprou revista
de como desenhar, comprava papel direto, lápis, e eu desenvolvi muito esse gosto e acho que eu tenho até hoje lá em casa o primeiro gibi que eu escrevi, que eu desenhei, foi de uma história do Capitão Powers e os Soldados do Futuro, em 89, cara. Que era um seriado bem paia, eu fui assistir esses dias, eu adorava quando eu era pequeno. E é muito paia, mas eu achava massa. E eu escrevi uma história de 6 páginas e desenhei. E falei, não, cara, eu quero fazer isso o resto da vida. Aí eu fui ficando mais velho, fui gostando de alguns artistas e de repente eu vi o Jim Lee lá. E falei, caramba, meu Deus, Jim Lee, eu preciso desenhar igual esse cara, eu tenho que ser igual esse cara. Aí depois veio o J. Scott Campbell, que também eu achava muito legal. Mas nessa época eu não dava tanto valor à narrativa, coisa que meu pai sempre falava para mim. Falei, esses caras não sabem desenhar mulher e não sabem fazer narrativa nenhuma. Você tem que ver os caras bons. Daí ele sempre me deu muito gibi do Franco Frazetta, do Harold Foster, Alex Raymond. São caras bem clássicos, coisas de 1950, 1960. E que depois de velho que eu comecei a entender, que eu comecei realmente, falei, não, eu vou estudar, e eu vi que para você ser desenhista, para você ser artista, de qualquer seja a área que você quiser, você tem que estudar muito, você tem que se dedicar muito, e daí eu vi que eu tinha tanta referência boa que eu não dava atenção quando eu era pequeno e que agora, depois de mais maduro, eu comecei a aproveitar e a sugar bastante, a estudar bastante, e que acabaram ditando muito do meu trabalho hoje, né? Mais para os quadrinhos até. E como eu sempre fiz quadrinhos, os quadrinhos me levaram para a animação. Porque eu acho que é um caminho, assim, é a evolução, né, cara? Os quadrinhos vieram antes da TV, quando veio a TV, veio a animação, né? E eu acredito que o futuro do quadrinho é a animação. Mas eu acho que o quadrinho também nunca vai morrer. Então foi um caminho muito natural, assim, para mim. Eu, por gostar de desenhar e ter essa facilidade, e falei, não, é isso que eu vou fazer, vou procurar trabalhos na área. Comecei a mandar currículos para os lugares, alguns lugares se interessaram, e assim comecei a trabalhar com isso, e já tem aí uns 10 anos ou mais que eu estou fazendo isso. E não pretendo parar tão cedo, né? Acho que até tô querendo expandir agora, fazer jogo, estou tentando fazer aí com meu irmão. E o storyboard está lá também, inclusive as ilustrações. Bom, eu acho que o recado que eu deixo aqui para quem quer seguir nessa área de storyboard, de narrativa visual, né, cara? Eu acho que o storyboard é isso, ele é narrativa visual. Você, como eu falei, acho que anteriormente, você não precisa ser o as do desenho para fazer um storyboard, só que você tem que ser o as de contar histórias. Você tem que ser um excelente contador de história e você tem que gostar muito de fazer isso. Eu gosto, eu acho muito divertido, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo o meu storyboard executado e aquilo que você imaginou lá no começo, você vê ali o resultado final, o que deu, e deu tudo certo e funcionou bem. E é isso aí, eu acho que é muito divertido, ele é uma coisa assim, às vezes até que você não tem tanta cobrança, ele é mais solto. Você tem a cobrança de contar muito bem a história, mas você é livre para contar a história do jeito que você quiser. Seguindo só o único princípio de ser claro e objetivo e amarrar as pontas soltas. E você pode fazer isso do jeito que você quiser. Eu acho que essa é a parte mais divertida do storyboard e do storytelling. Então, muito obrigado para você que assistiu aqui o videozinho, onde eu tento explicar da melhor forma possível como eu vejo o storyboard e como eu me sinto fazendo storyboard.
Não esquece de compartilhar com seus amigos se você achou o vídeo bacana. Vão ter muitos outros vídeos dos outros professores. Eu gostaria que vocês também assistissem, que o pessoal aqui é nota 10 e eu, inclusive, assistirei vários. Vamos lá, dê um like e um abraço. Até a próxima.